Bom, boa noite a todos. Eu vou falar aqui sobre o livro que eu publiquei no ano passado, chamado O Homem do Cavalo Branco, né? Com o apoio da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Foi lançado em julho do ano passado. E é uma historinha bacana, que é a história de vida do maior estelionatário da República Velha, da Belle Époque, no final do século XIX, que aplicou golpes pelo Brasil todo. É uma pesquisa que eu fiz em jornais antigos e tem coisas bem interessantes da época, que resgatam uma época muito interessante de transformação, né, no Brasil. A chegada da luz elétrica, do cinema, telefone, carro, um momento de transformação, e uma figura polêmica que foi esse sujeito que estava praticamente esquecido da memória dos jornais, dos livros, etc. Então, a maioria da história vai se passar no Rio de Janeiro. Vamos fazer uma viagem no tempo um pouquinho. Rio de Janeiro, maio de 1897. Né? Esse era o penúltimo ano do governo do presidente Prudente Moraes, que é de Itu, piracicabano. Ele é considerado piracicabano porque morou a vida inteira, praticamente, em Piracicaba. Foi o primeiro presidente civil eleito no Brasil, né? Antes eram os presidentes militares. Então, a gente está em 1897. E o que é o foco das atenções no Brasil, que saía nos jornais todo dia e chamava a atenção das pessoas? O que será? Alguém tem uma ideia? 1897. Corrupção também, né? Mas era mais ainda. Copa do Mundo, Olimpíadas, guerra. 1897, o que será? Hein? A Guerra de Canudos, né, que começou em 1896, terminou em 1897, mobilizou o país todo, os jornais, a atenção da imprensa, a população, principalmente no Rio de Janeiro e no sertão da Bahia. Então, Arraial de Canudos, onde chegou a ter 5.000 sertanejos, em torno da figura do Antônio Conselheiro, que todo mundo conhece, já ouviu falar. E a Revolta de Canudos, nesse momento, era a terceira expedição que o governo mandava para acabar com o reduto, né, monarquista do Antônio Conselheiro, e a terceira derrota. A primeira, o Exército Baiano foi derrotado, o segundo, o Exército Federal foi derrotado, o terceiro Exército Federal, comandado pelo Moreira César, foi arrasado, que era um capitão famoso, importante, morreu em combate. E aí o pessoal falou, o que está acontecendo? Esses caras estão armados, eles vão... Aí a imprensa começou a lançar o perigo. Né? O Alceu Amoroso Lima falou, Canudos é um dos momentos decisivos da história do Brasil. E a imprensa começou a questionar. Esses caras querem derrubar o governo, vão chegar no Rio de Janeiro, vão acabar com tudo. Então, o Gazeta de Notícias. Não há quem, a esta hora, não compreenda que o monarquismo revolucionário quer destruir com a República a unidade do Brasil. Então, aquele fanático religioso louco, Antônio Conselheiro, e um conjunto lá de famintos, né, desabrigados, iam acabar com a cidade do Rio de Janeiro. Esse mito foi criado e a imprensa acreditou e a população acreditou nisso. Então, o Antônio Conselheiro era a encarnação do anticristo, né, do fim do mundo. Então, está as charges nos jornais, que ele ia chegar, que o conde deu a princesa Isabel, lá da França, estava alimentando de armas e que eles iam chegar no Rio de Janeiro e ia tomar conta de tudo e acabar com a República. Tem o filme, né, que o Zé Wilker faz o papel do Antônio Conselheiro. Era o inimigo público número 1 da República, o Antônio Conselheiro. Aí a gente coloca, será que era mesmo? Né? E esse será tem dois sentidos. Será que ele era o inimigo público número 1, um inimigo tão poderoso assim? E depois, ou será que ele era o número 2? Né? E tinha outro inimigo da República mais importante. O novo inimigo público era Afonso Coelho de Andrade, também monarquista, também católico fervoroso, que já vinha aplicando golpes em São Paulo e aplicava golpes no Rio de Janeiro, que também queria restaurar a monarquia
e que em pouco tempo ia desafiar o judiciário, o Supremo, a polícia, né, e fugas. Então, o goiano de Catalão, Goiás, 1875, 22 anos de idade, em 1897, casado com Vitorina de Oliveira, um filho de 3 anos. Tinha um ano que estava morando no Rio de Janeiro. Ele tinha morado em Santos, São Paulo. Uma frase dele: Deus me protege, Deus que esses miseráveis, os republicanos, baniram de minha terra e que eu hei de restaurar com a monarquia. Então, o sonho dele era a monarquia e morreu com 47 anos de idade, em 22. E a história, o livro se chama O Homem do Cavalo Branco, que foi o nome que ele teve, foi dado pela imprensa nesse ano de 1897. Por quê? A fuga que ficou famosa, que deu o nome de O Homem do Cavalo Branco. Ele estava saindo do julgamento na Praça da República, no Rio de Janeiro, 19 de maio de 1897, e convidou os 2 guardinhas que o acompanhavam. No final da tarde, passaram o dia inteiro no julgamento sem almoçar. Convidou os 2 guardinhas para um jantar no Hotel Caboclo, que ficava na esquina da Praça da República, que hoje é Presidente Vargas, era chamado Eusébio de Queiroz. Chamou os 2 guardinhas para jantar, jantaram no Hotel Caboclo, tomaram cerveja, tal. E um amigo dele veio, já estava acompanhando, distraiu um guarda, ele distraiu o outro, o cavalo branco estava na esquina, ele subiu e foi parar em Inhaúma, 15 quilômetros de distância, né? Então, foi a fuga do Homem do Cavalo Branco. Aqui a gente tem um desenho da Praça da República, do lado da Central do Brasil, atravessou o Morro da Mangueira, que era o Morro do Telégrafo, e foi parar lá em Inhaúma, perto do Morro do Alemão, perto da Igreja da Penha, né? 15 quilômetros a cavalo, e os 2 saíram atrás, os 2 guardinhas, mas não conseguiram. Essa era a Praça da República, em 1897, onde hoje é o Ministério do Central, Comando do Militar do Leste, né? Ministério do Exército. A Central do Brasil, como era nessa época, eram bondes puxados por burros, né? Charretes, que eram os tilbures. Os tilbures eram as charretes da época. O Rio de Janeiro, no final do século XIX, aí começou uma ridicularização geral e virou a piada, né? O homem que desafiou a polícia, que fugiu no cavalo branco e que ninguém conseguia pegar. E os jornais começaram a publicar a grande encenação, né? A visita da amante do preso na prisão. 3 dias que ele estava preso. Saída desse em carro particular, inscrição com audiência, jantar no Hotel Caboclo, 2 cavalos encilhados, 2 guardas gratificados, eis as condições suficientes para essa esplêndida apoteose, a fuga de Afonso Coelho. As repercussões: 2 poemas de Olavo Bilac, colunas dos jornais, uma peça de teatro do Múcio Teixeira, chamada As Diabruras de Afonso Coelho. Como essa tira de jornal, né? A polícia, dedicada à polícia. Andas as tontas pela Tijuca, em vão buscando, quase maluca. O Afonso Coelho, grande gaiato, que não te canses é o meu conselho. Daquele mato não sai coelho. E cada dia tinha uma piada, uma charge. O depoimento do cavalo foi divulgado na imprensa, na Gazeta de Notícias. Olavo Bilac, 2 versos aqui do Olavo Bilac. E ridicularizar a polícia era o que eles esperavam. Por quê? A relação da polícia com a imprensa, ela escondia informações dos repórteres e jornalistas. Com a população tinha um abuso de poder, prisão ilegal. Qualquer pessoa podia ser presa a qualquer momento e continuar presa sem julgamento. Vamos voltar aqui. Esse era o chefe de polícia, Manuel de Vídeo Queiroz, 41 anos, que foi o alvo das piadas, né, todas. Depois foi ministro da Agricultura e governador do Rio de Janeiro, teve que aguentar muita piadinha. A poderosa força policial do Rio de Janeiro, na época. E o Sampaio Ferraz, aí tem os nossos colegas capoeiristas, né? O que acontece? Sampaio Ferraz, o chefe de polícia antes do Manuel de Vígios, e que foi chefe de polícia depois também do Rio de Janeiro, que era contra os capoeiras, que era chamado na época os capoeiras, e ele era o campineiro, João Batista Sampaio Ferraz, o cavanhaque de aço, que cortou os direitos políticos. Uma das coisas que ele fez foi expulsar os 3.000 capoeiristas do Rio de Janeiro para a ilha de Fernando de Noronha, porque ele não gostava dos capoeiristas. E a desforra
A grande desforra foi o depoimento do cavalo. Eu não vou colocar tudo aqui, que foi o do cavalo falando, contando como que ele foi preso. Só o cavalo, o sujeito não foi, né? E uma das coisas, né, que foi, depois de 5 horas, estava aí na primeira pessoa contando. Eu fui preso no dia tal. E aí, quando ele chega no final, fala assim, eu não sei muito bem onde eu estava, não conhecia bem o terreno, acho que era na Sacra Família de Tinguá, mas eu não sei afirmar direito, porque eu nunca fui bom em geografia. E o cavalo vai falando, na Gazeta de Notícias, que era o segundo jornal do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem os 3 presidentes, o Prudente de Moraes, nessa época. O seguinte foi o Campos Salles Campineiro, né? E o outro, Rodrigues Alves, também paulista. Então, 3 presidentes paulistas que começaram a política do café com leite. Em Piracicaba, a gente tem o Museu Prudente de Moraes, se alguém tiver a oportunidade de visitar, é um excelente museu, na casa onde Prudente de Moraes exerceu como advogado em Piracicaba. O Jornal do Comércio chamava o Afonso Coelho de Sublime Afonso, o herói das 1000 notícias, que o Olavo Bilac ficou revoltadíssimo. Como pode um bandido ser chamado pelo jornal mais antigo do país de Sublime Afonso? E as charges, né? O principal golpe dele era vender café e não entregar o café, né? E aí tem as relacionadas, ele foi chamado de rocambole brasileiro. A gente tem os mestres da ficção policial, Gaboriau, Poções de Ré, que vendeu mais que Victor Hugo, o Maurice Leblanc, que inventou o Ladrão de Casacas, né? E o do Emílio Gaboriau, o personagem dele, Monsieur Lecoq, foi o protagonista do Sherlock Holmes, depois do Antônio Doyle. Afonso Coelho foi preso, depois teve uma hora que não teve jeito, foi preso mesmo, ficou 5 anos preso na penitenciária do Rio de Janeiro. Depois que ele saiu da prisão, em 1908, o Rio era outra cidade. Então, isso é muito bacana, que quando ele entrou em 1903, o Rio era um. E quando ele saiu da prisão, o Rio de Janeiro era outro, porque o Rodrigues Alves, presidente, e o Pereira Passos, prefeito do Rio, fez a transformação da cidade, a criação da Avenida Central, remodelamento, e era outra cidade, teatro municipal, né, e também a questão do água, esgoto, saneamento básico, né, porque a cidade vivia com infecções de febre amarela, de aquela coisa toda. Tem um vídeo aqui, mas acho que não vai dar muito tempo para passar, que é mostrando como que era antigamente a Belle Époque, né? E o assassinato dele em 1922, né, que foi... entre isso, aqui a gente está resumindo, né? Ele aplicou golpes em São Paulo, Paraná, até em Buenos Aires, ele era procurado até pela polícia argentina, no Brasil todo, né? E geralmente ele escapava por causa da corrupção, o suborno aos guardas, policiais. E o Jornal do Comércio, em 13 de dezembro, morreu em 11 de dezembro de 1922. Afonso Coelho acaba de morrer assassinado. Está finda a intranquilidade em que vivia a imprensa e a polícia, sempre à espera de uma nova façanha, do célebre malandro. E aí eles começam a falar, recordando a foto dele, de quando ele já estava com uns 47 anos, quando ele foi morto. E a história, para resumir, ele tinha uma família, 6 filhos, morava em Nova Friburgo, 6 filhos. Fazia tempo que ele não tinha regenerado, 10 anos sem mexer no crime, voltou com um golpe, e um segundo golpe, a esposa, cansada, depois de uma discussão, foi assassinada pela esposa. Grávida, de 5 meses, da dona Clara Rangel, que eu quase conheci ela, eu conheci os netos dele. A dona Clara Rangel morreu em 2010. Foi a primeira pilota, a primeira acrobata do Brasil. Saiu na capa da revista Cruzeiro, a filha dele, dona Clara Rangel. Morreu com 88 anos, a última filha, em 2010. A dona Clara Rangel estava na barriga da mãe quando a mãe o matou, em dezembro de 22, né? Aí acabou, e os jornais resgatando tudo, a história do Afonso Coelho. Então é isso. Obrigado, pessoal.